Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Espero que tenham conseguido aí resolver os exercícios de propriedades da adição, que tenham entendido bem o conceito aí e que tenham conseguido também fazer o desafiozinho aí, que vai ser mais um trabalhinho bimestral aí pra vocês, tá bom? Tem até o dia de hoje pra entregar, pra mandar aí no e-mail pra eu fazer a correção, tudo bem? Então, nós já estudamos tudo o que tinha com relação à adição de números inteiros. Agora nós vamos estudar com relação a outra operação, que é a subtração de números inteiros. Então vamos lá? Então, subtração de números inteiros. Vamos analisar algumas situações envolvendo a diferença de números inteiros. Esta é a previsão do tempo para certo dia na cidade de Roma, na Itália. Então, ó, qual que é a previsão que tem aí, né? Sol alternando com pancadas de chuva e possíveis trovoadas. Então, 3 milímetros de chuva previstos para esse dia, mínima de 2 graus e máxima de 10 graus, tá bom? Então, com base nessas temperaturas, qual será a amplitude térmica nesse dia? Vamos verificar? Então, ó, primeira coisa, o que é amplitude térmica? Então, amplitude térmica é a variação de temperatura, ou seja, a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima registradas em determinado período de tempo. Então, por exemplo, em um dia, né, a gente pode ter aí uma amplitude térmica grande ou não. Agora, no período do outono, a gente tem grandes amplitudes térmicas. A gente observa isso mesmo sem nem saber qual é a temperatura. Durante o dia, bem de manhãzinha, é muito gelado. Quando a gente chega no meio do dia, muito quente. Quando chega à noite, bem gelado de novo. Nesse período, a gente costuma ter aí uma amplitude térmica de 10, 12 graus em um único dia. Então, por isso que essa época é muito propensa às pessoas ficarem mais doentes, ter mais problemas aí com gripe, porque o organismo, ele passa por uma variação de temperatura muito grande, tá bom? Então, nós vamos aqui voltar ao nossa situação problema aqui na cidade de Roma, tá? Então, a mínima aí era de 2 graus Celsius e a máxima era de 10 graus Celsius. Então, qual foi a diferença aí de temperatura? A amplitude térmica nesse dia foi de 8 graus Celsius, né? Então, vamos ver. Para determinar a variação entre essas temperaturas, podemos pensar qual é o número que somado com 2 resulta em 10. Ou seja, mais 2 mais quanto é igual a mais 10. Em situações assim, podemos usar a operação inversa, tá? Fazer o processo contrário. Então, para efetuar o cálculo, fazemos mais 10 menos mais 2. Quando a gente faz mais 10 menos mais 2, a gente pode inverter os sinais. Ou então fazer aquela regrinha que eu ensinei para vocês, tá? Mas vamos analisar aqui primeiro o que o livro explica pra gente. Então, se eu inverter, colocar o mais que está acompanhando o 2 fora do parênteses e o menos que está fora do parênteses acompanhando 2, vai ficar como? Mais 10 mais menos 2. Então, é a mesma coisa que eu somar, que eu tenho 10 reais aí e fiz uma compra de 2 reais. Eu vou ficar com quanto? Eu vou ficar com 8. Então, a gente pode perceber que subtrair mais 2 é o mesmo que somar menos 2. Mas, vamos pensar aqui, se a gente fosse fazer com a regrinha de sinal que eu ensinei para vocês, lembra? Então, ó, se a gente pegasse aqui mais 10 menos mais 2. O que eu poderia fazer aqui? Mais 10 é 10 mesmo. E o menos mais 2, como ficaria? Menos com mais é menos. Então, ficaria 10 menos 2. 10 menos 2 é igual a 8. Então, vocês podem tanto trabalhar da forma como o livro está ensinando para vocês, quanto utilizando a regrinha de sinal. Eu, particularmente, acho a regrinha de sinal mais fácil. Mas façam da forma como vocês acharem que é melhor para o entendimento de vocês. Tudo bem? Então, vamos ver. Como que a gente pode representar essa situação na reta numérica? Então, é a gente pensar no oposto de mais 2 e eliminar os parênteses. Então, quem que é o oposto de mais 2? É o menos 2. É exatamente aquilo que eu estava explicando para vocês utilizando a regrinha de sinal. Então, mais 10, que é 10, menos 2 é igual a 8. Então, a variação de temperatura em Roma prevista nesse dia será de 8 graus Celsius. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos considerar agora outra situação envolvendo as temperaturas em Moscou, na Rússia, tá? Ao meio-dia, a temperatura era de mais 2 graus Celsius.
Sabe-se que das 5 horas da manhã até as 12 horas ela subiu 11 graus Celsius. Então, qual era a temperatura às 5 horas da manhã? Então, aqui a gente vai ter que descobrir qual temperatura era às 5 da manhã, sabendo que ao meio-dia eram 2 graus Celsius. E sabendo que ele teve uma variação aí de 11 graus. Então, vamos lá. Para determinar a temperatura registrada logo cedo, podemos pensar em uma subtração, tá? Lembra, sempre que a gente vai fazer um cálculo de diferença, a gente utiliza a subtração. E para resolvê-la, podemos fazer a adição do primeiro número pelo oposto do segundo. Então, mais 2 menos mais 11, isso daí é igual ao quê? Se eu usar o critério que o livro está falando aqui pra gente, eu vou inverter os sinais. Eu vou pegar o mais que estava acompanhando o 11, vou pôr fora do parênteses, e o menos que estava fora do parênteses vai passar a acompanhar o 11. Então, aqui eu pensaria de que forma? Tenho R$2, fiz uma compra de R$11. Então, isso significa que eu fiquei devendo R$9. Então, é menos 9. Então, subtrair mais 11 é o mesmo que somar menos 11, tá? Só que se a gente for fazer daquela forma mais prática, pensando no oposto, então, ó, mais 2 menos mais 11, é só eu fazer a regrinha de sinal aí. Menos com mais é menos. Então, vai ficar mais 2 menos 11 é igual a menos 9. Então, eu faço um cálculo mais rápido. Um cálculo sem muito passo a passo. Ele já é um cálculo direto, tá bom? Então, a que temperatura era às 5 da manhã? Sabendo toda essa situação aí. Então, a temperatura era de menos 9 graus Celsius. Tá bom, gente? Então, ó, vamos analisar aqui uma situação envolvendo os times do Campeonato Alemão de Futebol até a 21ª rodada, tá? Então, a gente tem aqui 4 times, a classificação deles e a tabelinha deles aí, com pontos, jogos, vitórias, empates, derrotas, gols pró, gols contra e o saldo de gols deles, tá bom? Então, vamos lá. Considerando apenas o saldo de gols de cada time, calcule qual é a diferença entre o saldo de gols do Bayern de Munique e do Colônia. Lembre-se que subtrair mais 11 é o mesmo que somar menos 11. Então, como que a gente pode representar essa situação? Vamos ver aqui. Assim, a diferença entre o saldo de gols dos times Bayern de Munique e Colônia é de quantos gols? Vamos pensar na B agora. Agora, como que a gente vai fazer aí a diferença de saldo de gols do Colônia e do Mainz? Lembre-se que subtrair menos 6 é o mesmo que somar mais 6. Como que a gente pode representar essa situação e qual a diferença de saldo de gols desses times? Agora, qual que é a diferença entre o saldo de gols do Mainz e do Hamburgo? Lembre-se que subtrair menos 16 é o mesmo que somar mais 16. A gente pode representar essa situação como e qual que é a diferença entre o saldo de gols desses times? Vamos ver como é que fica essa situação? Então, vamos lá. No A, entre o Bayern de Munique e o Colônia. Então, o Bayern de Munique, ele tinha 33 de saldo de gols. E o Colônia tinha 11 saldo de gols. Então, 33 menos mais 11, mais 33 menos mais 11. Se eu fizer a regrinha de sinal aí, ó, menos com mais é menos. Então, 33 menos 11 é igual a 22. Então, como que eu posso representar essa situação? Mais 33 menos mais 11. E qual que é o resultado aí? 22 gols. Tudo bem, gente? Agora na B. Entre o Colônia e o Mainz. Então, o Colônia tinha quantos... Qual que era o saldo de gols? 11 gols. E o Mainz tinha um saldo de menos 6 gols. Então, se eu fizer aqui, ó, mais 11 menos 6, o que eu vou fazer? Mais 11 é o próprio 11. Menos com menos é mais. Então, vai ficar 11, né? Mais 6. 11 mais 6 é quanto? 17. Então, a diferença entre o saldo de gols desses dois times é de 17 gols. Tá bom, gente? Ele significa que ele pegou os 11 gols do Colônia e ele ainda juntou com menos 6 gols ali do Mainz. Então, significa que a diferença entre um e outro é de 17 gols. Agora, vamos analisar aqui entre o Mainz e o Hamburgo. O Mainz tinha menos 6 de saldo de gols. E o Hamburgo tinha menos 16 de saldo de gols.
Então, vamos lá. Menos 6, menos 16. Então, menos 6 é menos 6, menos com menos é mais. Então, vai ficar menos 6 mais 16. Isso significa o quê? Devo R$6, estou com 16 aqui. Eu ainda vou ficar com 10. Então, isso significa que a diferença de saldo de gols desses dois times aí é de 10 gols. Tudo bem, gente? Tranquilo? Se vocês quiserem resolver pelo passo a passo que o livro está ensinando, não tem nenhum problema. Só que eu acredito que pela regrinha de sinal é mais rápido, tá bom? Mas façam da forma como vocês acharem que é mais fácil para vocês entenderem. Tudo bem? Então vamos lá. Ao efetuar a subtração entre dois números inteiros, estamos determinando a diferença entre eles, tá bom? A subtração de dois números inteiros equivale a adicionar o primeiro ao oposto do segundo. Então, é como se eu estivesse fazendo uma soma, só que eu tenho que somar com um número oposto, tá bom? Então, se o número que é a segunda parcela aí da minha subtração, ele for um número negativo, quando eu for inverter, ele vai se transformar num número positivo. Se ele for um número positivo, ele vai se transformar em um número negativo. Lembrem da regrinha de sinais, tá bom, gente? Então, considere a seguinte subtração. Menos 8 menos 3. Então, menos 8 vai ficar menos 8 mesmo. Menos com menos é mais. Então, vai ficar menos 8 mais 3 é igual a menos 5. Isso equivale a dizer o quê? Devo R$8. Estou com 3 ali, eu vou ficar ainda devendo R$5. Ele também explica pra gente como a gente realiza essa situação na reta numérica. Eu acho que a reta numérica vocês vão perder muito tempo. Vocês precisam saber como fazer, a gente já fez isso em sala, em outras aulas, mas eu acho mais prático realizar pelo cálculo mesmo, tá bom, gente? E lembre-se sempre, tá com dificuldade para fazer o cálculo? Pensa no dinheiro. Pensa o que vocês têm no bolso, o que vocês têm para pagar, fica muito mais fácil de resolver a situação, tá bom? Então, ó, vamos lá, pra gente verificar se vocês fixaram bem mesmo aí, eu vou pedir que vocês resolvam os exercícios 1, 2, 3 e 4 da página 57 e que vocês façam a leitura do tópico Matemática em Detalhes da página 58, todos no livro didático, tá? O tópico Matemática em Detalhes, ele vai explicar pra gente as propriedades da subtração. Como a subtração e a adição, elas são operações complementares uma da outra, e elas são inversas, né? Mas uma complementa a outra. Então, isso significa que as propriedades vão ser basicamente as mesmas, tá? Mas eu vou pedir que vocês façam uma leitura para verificar aí como que funciona as propriedades na subtração. Tá bom, gente? Então, bons estudos para vocês. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Beijos!